Olá, seja muito bem-vindo à nossa leitura. Nós estamos lendo o livro de Hebreus. Bora lá? A Ti, Senhor, nós somos gratos porque o Senhor é bom. Louvado, exaltado, engrandecido seja Teu nome pela Tua fidelidade e pela graça que o Senhor tem derramado sobre nossas vidas todos os dias. Nós Te louvamos, Pai, pela misericórdia do Senhor que se renovou mais uma manhã sobre nossas vidas. Louvado, exaltado, engrandecido seja Teu nome, Pai, porque o Senhor é bom, um Deus maravilhoso que cuida dos Teus queridos. Nós Te louvamos, Te exaltamos e Te engrandecemos, Pai. Santo, santo, santo é o Teu nome. Deus Todo-Poderoso, aquele que criou os céus e a terra, aquele que foi, que é e que há de vir sobre todos nós. Nós louvamos e exaltamos o Teu nome. Bendito seja o Senhor Deus Todo-Poderoso. Nós te amamos, Pai, e desejamos ao Senhor, desejamos a Tua presença, desejamos estar e andar contigo todos os dias, Pai. Obrigado por tudo que o Senhor já fez e obrigado por tudo que o Senhor ainda há de fazer sobre nossas vidas. Te louvamos, te exaltamos, Pai. Te amamos e não há outro Deus além de Ti sobre as nossas vidas. Que o Senhor seja soberano, que o Senhor seja maravilhoso e que o Senhor seja Deus, Pai amado, sobre toda a nossa vida. Vem com o Teu reino, Senhor, sobre as nossas vidas, que a Sua vontade ela seja soberana, que a Sua vontade seja realizada sobre o nosso querer, que a gente aprenda, Senhor, a sonhar e a viver segundo a Sua vontade e segundo o Teu querer, Senhor. Pai amado, quero Te pedir pela vida de cada um aqui. O Senhor conhece nossas lutas, o Senhor conhece nossas dores, os nossos sonhos, os nossos desejos. Que o Senhor venha estar abençoando e derramando da Sua graça sobre nossas vidas. Te peço por aqueles que estão enfermos, pela Neide que está se recuperando, pela Beth que está no hospital, pela Cláudia também que está se recuperando, que o Senhor venha estar abençoando, que o Senhor venha estar tocando com a Sua mão de cura, que o Senhor venha estar ministrando a estes corações, que o Senhor venha estar operando a Tua vontade e o Teu querer. Que seja assim como o Senhor desejar. E que tudo isso seja para a honra e para a glória do Teu santo nome, Senhor. Te peço pela nossa nação, que o Senhor venha também estar abençoando a nossa nação, que o Senhor venha estar perdoando os pecados da nossa nação, que o Senhor venha estar movendo com o Teu Santo Espírito para que haja um despertar da Tua igreja, para que haja um arrependimento dos pecados, para que as pessoas tenham cada vez mais sede da Tua palavra, vontade de te conhecer. Chega de cristãos superficiais, de pessoas que só colocam o pé na Tua presença, só colocam o pé nas águas, que elas desejem verdadeiramente mergulhar na Tua presença, mergulhar na Tua vontade, Senhor. Faça de nós agentes dessa transformação, que a gente possa ser realmente o início de tudo isso, mas que esse avivamento que o Senhor tanto prometeu, que comece em nós, que eu creio que não é um avivamento de uma igreja A ou B, mas sim de um povo. Seja também, Pai, com aqueles que estão nos governos deste país, que estão tomando a frente das leis, de tudo que tem para ser resolvido. Que a Sua vontade seja soberana, Pai. Que tudo que aconteça seja segundo o Teu querer. Então, que a Sua graça, que o Seu amor e que a Sua justiça, Pai, seja derramada sobre os governos, tanto do país, como dos estados, como das cidades. Que a Sua vontade seja soberana, Pai, e que a Sua justiça prevaleça também. Traga paz para Jerusalém, traga paz para todo o Oriente Médio, que a Sua vontade, Pai, seja soberana sobre aquele lugar, que eles possam exercer o Teu poder, Pai,
Que o teu Espírito seja sobre aquele lugar, ao ponto de das pessoas perceberem que há Deus sobre Israel, que há um Deus agindo sobre aquele lugar, para que as pessoas possam ver os milagres. Assim como a gente tem tido notícias de pessoas se convertendo porque estão tendo sonhos contigo, Senhor. Que isso continue crescendo, que isso continue aumentando, ao ponto de todo o Oriente Médio, daquelas pessoas escolhidas pelo Senhor, serem transformadas, serem restauradas, serem colocadas de volta, serem colocadas de volta na figueira, Pai, para a honra e para a glória do teu santo nome, para que o Senhor seja exaltado naquele lugar, Pai. Então move com teu espírito sobre aquele povo, para que eles reconheçam Jesus como o Messias. Espírito Santo, te peço nesta manhã, vem ministrar aos nossos corações, vem falar conosco através da tua palavra, vem nos revelar o que precisa ser revelado, vem nos dar entendimento, que a gente não tome aqui apenas um leitinho, mas que seja uma comida sólida, que nos dê o entendimento da sua justiça, o entendimento do bem e do mal, que possamos crescer na tua palavra, que possamos crescer na tua presença, que possamos ter maturidade para andar contigo, Senhor. Que sejamos justificados e santificados na tua presença, Pai. Perdoa os nossos pecados e nos ensina, Pai, a perdoar aquelas pessoas que nos ofendem e nos perseguem. Derrama dos teus dons, Espírito Santo, para que possamos viver nesses últimos dias cheios da tua presença e que não sejamos enganados pelas essas teologias falsas e muito menos pelo falso Messias e pelo falso profeta. Derrama seu dom de discernimento de espírito, de sabedoria, de conhecimento, de profecia, fé, dons da igreja como de mestre, de pastor, de evangelista, de profeta, de apóstolo, que os dons do Senhor sejam derramados, que haja um avivamento do teu espírito, que a igreja pare de querer apagar os dons do Espírito e realmente receba-os, e que haja um equilíbrio entre os dons espirituais, entre a parte espiritual e entre a parte racional dentro das igrejas, para que o mover do Senhor comece a acontecer e que para que o povo desperte e acorde para o desejo de te conhecer e ler cada vez mais a tua palavra. E que tudo isso seja para a honra e para a glória do teu santo nome, para o louvor do teu nome, porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, Alan. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Vamos lá, então. A gente está lendo Hebreus e a gente está no capítulo 7 de Hebreus. Então, a gente viu até aqui o autor de Hebreus colocando Jesus, mostrando a Jesus e sua santidade, mostrando quem Jesus é, mostrando que Jesus é superior aos anjos, superior a Moisés, mostrando também, nesses últimos capítulos, o quanto precisamos buscá-lo, o quanto precisamos nos arrepender, o quanto precisamos ser maduros, e o quanto Jesus é maravilhoso, o quanto ele se entregou por nós. E durante esses capítulos ele sempre vem falando que Jesus é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E agora a gente vai estudar um pouquinho sobre o sacerdote Melquisedeque. Então vamos lá, capítulo 7 de Hebreus, o sacerdote Melquisedeque. Esse Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, encontrou-se com Abraão quando estava voltando depois de derrotar os reis e o abençoou. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo em primeiro lugar
seu nome significa Rei de Justiça. Depois, Rei de Salém, quer dizer Rei da Paz. Seu pai e sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias, nem fim de vida, feito semelhante ao Filho de Deus. Ele permanece sacerdote para sempre. Então, ele está descrevendo aqui, de início, quem foi esse Melquisedeque. Então, na Bíblia, lá em Gênesis 14, deixa eu ver se eu só ver se é isso mesmo. Lá em Gênesis 14, acontece a situação de que Ló se afasta, né, de Abraão, ele vai para perto de Sodoma, e ali acontece uma guerra entre alguns reis, e Ló acaba se tornando escravo, né, acaba sendo preso por um desses reinos. E Abraão sabe disso, descobre isso, e ele junta alguns homens, né, os 300 de Abraão, para lutar contra 4 reinos. E Abraão cria uma estratégia e ele consegue vencer 4 reinos. E nesse momento ele pega, tanto ele como esses 300 homens que foi com ele, eles salva Ló e sua família, e ele pega o despojo de guerra, né? E quando eles estão voltando, então eles encontram com o rei de Salém, que seria esse Melquisedeque. E ali Abraão o reconhece, então a Bíblia não relata isso, mas se a gente começar a pegar as entrelinhas, Abraão conhecia Melquisedeque. Abraão sabia quem era Melquisedeque. Então Abraão o reverencia e devolve ali o dízimo para Melquisedeque. Na verdade, Abraão entrega tudo o que é dele, do despojo de guerra. Abraão não tinha necessidade daquilo. Então ele entrega como oferta tudo o que era dele. Ele só não entrega o dos outros soldados, né? E ali Melquisedeque já tinha ali pão e vinho e ceia com Abraão. Dentro da história bíblica, como a gente acabou de ver aqui em Hebreus, e a gente vê lá em Gênesis 14, não relata quem ele é. Não relata onde é esse reino. Não relata quem são seus pais e nem que fim ele levou. Dentro do contexto judaico da historicidade oral, isso não é firmado, não é certeza, mas existe uma possibilidade desse Melquisedeque ser um dos filhos de Noé. Lembra que eu falei que Abraão o conhecia? E o filho de Noé tem, se eu não me engano, que é o filho mais velho, que é o filho da herança, né, de Noé. Ele viveu até depois de Jacó. Se você pegar ali a genealogia e começar a contar os dias, ele morre na época ainda que Jacó já era vivo. Então, ele foi um dos últimos que viveu muito tempo. E quando eu falo muito tempo, mais de 400 anos. Então, existe uma teoria, então, de que esse Melquisedeque, esse rei de Salém, esse rei da paz, seria Sem, filho de Noé. E Salém, mais para frente, segundo alguns historiadores também, vai se tornar Jerusalém, a cidade de Davi. Então, tudo tem um a ver, né? Aqui no contexto, o autor de Hebreus compara, então, esse Melquisedeque também, semelhante ao Filho de Deus. É como se ele fosse um filho de Deus. Mas dentro do contexto, se a gente buscar um pouco da história judaica, teólogos não gostam muito da parte oral da história judaica, mas a gente sabe que esses livros são contados de história para história. Quando Moisés o escreveu, provavelmente ele tinha ouvido de sua mãe, e aí Deus foi complementando, lógico, né, que a gente sabe que Deus foi ajudando Moisés a escrever.
Mas então, isso já era uma tradição. E aí a gente tem aqui a tradição oral e a gente vai vendo que talvez, não é certeza, mas que Melquisedeque pode ter sido então um dos filhos, o filho de Noé. Bom dia, Beth. Você tá melhor? Tá podendo falar? Então a gente tem aí Melquisedeque. Imaginei. Bom dia. Mas já tá melhor. Vocês estão lendo aí? Se vocês não estiverem lendo, põe de lado aí. Que bom. Vai dar tudo certo. A gente já leu os 3 primeiros versículos de Hebreus 7. Então a gente está falando quem é Melquisedeque. Então, bem provável que seja esse filho de Noé. Não é teologicamente provado, né? A Bíblia não relata, mas a história pode dizer que talvez seja ele. Versículo 4. Considerando a grandeza deste homem, até mesmo o patriarca Abraão lhe deu o dízimo dos despojos. A lei requer dos sacerdotes dentre os descendentes de Levi, que recebam o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, embora estes sejam descendentes de Abraão. Em este homem, porém, que não pertence à linhagem de Levi, que não pertencem à linhagem de Levi, recebeu o dízimo de Abraão e abençoou aquele que tinha as promessas. Sem dúvida alguma, sem dúvida alguma, o inferior é abençoado pelo superior. No primeiro caso, quem recebeu o dízimo, no primeiro caso, quem recebe o dízimo são homens mortais. No caso, é aquele de quem se declara que vive. Pode-se até dizer que Levi, que recebeu os dízimos, entregou-os por meio de Abraão. Pois quando Melquisedeque se encontrou com Abraão, Levi ainda não havia sido gerado. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Bem simples, né? Que Abraão, que Melquisedeque foi chamado de sacerdote e foi entregue para ele o dízimo antes de Moisés ter criado esta lei. Antes de ter levado a ideia de que, por que a tribo de Levi, a linhagem de Levi, isso também é bem interessante a gente entender. Por que a tribo de Levi recebia esse 10%? Por que eles recebiam esse dízimo da colheita, dos frutos, do alimento, de tudo ali? Porque era a única tribo que, quando Moisés distribui, eles não têm terra. A função da tribo de Levi é o sacerdócio. Por isso que são os levitas. E aí o sacerdócio mesmo é dado para Arão e toda a sua descendência. Então só os filhos de Arão poderiam ser sacerdotes e sumo sacerdote. Mas toda a tribo de Levi são os levitas. Então o que acontece? Sério. Então, o dízimo e as ofertas que o povo entregava no templo eram para sustentar toda a tribo. Não. O trabalho deles era cuidar do tabernáculo e depois cuidar do templo. Então, a tribo de Levi toda não tinha terra. Eles não possuíam posse. Quando tudo foi distribuído ali, eles não tinham herança nenhuma. A função deles era cuidar do tabernáculo. Por isso que eles são os levitas. Então, Éder, tá escutando? sim.
Eles acabavam tirando do seu sustento parte As ofertas. das ofertas, né? E aí era parte das ofertas que eles tiravam para o seu sustento, né? Por isso que quando a gente vai daquela avançada lá em Malaquias, se eu não me engano, que fala sobre o dízimo, que fala sobre estar roubando o dízimo, ali quem estava roubando o dízimo eram os sacerdotes. Porque quando as pessoas chegavam no templo e faziam as ofertas, os sacerdotes não distribuíam entre os levitas. Então eles não estavam cumprindo o que era necessário ser cumprido. Então quem estava roubando ali, quem estava sonegando o dízimo ali, era os sacerdotes e não o povo. Então os levitas, eles tinham essa função de cuidar do tabernáculo. Então essa oferta, quando o povo dava as primícias da colheita, dava ao Senhor, era também dado aos levitas para a sua sobrevivência durante aquele período. E aí, quando a gente tem, então, Melquisedeque chamado de sacerdote e recebendo esta oferta antes de Levi, antes de tudo, a gente fica assim, cara, como assim? Então, o que acontece? Por que? Aí a gente precisa entender por que sacerdote, né? Por que um sacerdócio, segundo Melquisedeque? Quando chama Melquisedeque de sacerdote, significa que ele era um cara que tinha intimidade com Deus. Ele era o cara, naquele período de Abraão, que servia ao Deus vivo, que servia ao Deus único, que servia ao Deus que não tinha imagens, entende? Então, por isso, ele era o rei de Salém, ele era o rei de um lugar onde provavelmente as pessoas também serviam a esse Deus. E como que ele conhecia ao Deus vivo? Aí a gente começa a entender e talvez colocar ali Noé. Então, por isso que dentro da cultura judaica existe essa ideia. Já vai lá e põe um cabo, pô. Existe essa ideia, então, na cultura judaica de que Melquisedeque era filho de Noé e o filho mais velho, que é o herdeiro de toda a herança de Noé. Então, Noé contou para seus filhos, provavelmente, quem era o Deus Altíssimo. Isso que dá esses celulares tecnológicos. Então, Noé contou para Sem, provavelmente, quem era o Deus Altíssimo, quem era o Deus vivo que os livrou do dilúvio. E então, provavelmente, é por isso que ele conhecia o Deus vivo, o Deus que os tirou daquele lugar. Sem tinha ali perto dos seus 100 anos também, quando chegou o dilúvio. Então ele conheceu toda a destruição, ele viu o milagre do Senhor. Então ele também conhecia o Deus Altíssimo através de seus pais e através do que ele viu acontecer. Então, quando diz que é bem provável, não tem como bater o martelo, ter certeza, mas bem provável que Melquisedeque pode ter sido um dos nomes de Sem, quando a gente começa a alinhar essas coisas, dá a entender que pode ter sido realmente. E então, por isso que ele era um sacerdote, porque ele conhecia o Senhor e provavelmente pregava sobre o Senhor. E ele é bem isso antes de Moisés. Versículo 11, então. Jesus é semelhante a Melquisedeque. Se fosse possível alcançar a perfeição por meio do sacrifício levítico, visto que em sua vigência o povo recebeu a lei, porque havia ainda necessidade de se levantar outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque e não de Arão. Então ele está questionando se é possível alcançar a perfeição por meio do sacerdócio levítico. Por que haveria então
a necessidade de levantar outros sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque e não de Arão. Certo. 12. Certo é que, quando a mudança de sacerdócio é necessário que haja mudança de lei. Olha que legal. Então, quando há mudança de sacerdócio, é necessário que haja mudança de lei. Ora, aquele de quem se dizem estas coisas pertencia a outra tribo, da qual ninguém jamais havia servido diante do altar, pois é bem conhecido que o nosso Senhor descende de Judá, tribo da qual Moisés nada fala quanto a sacerdócio. O que acabamos de dizer fica ainda mais claro quando aparece outro sacerdote semelhante a Melquisedeque, alguém que se tornou sacerdote não por regras relativas a ninguém, mas segundo o poder de uma vida indescritível, porquanto sobre ele é afirmado: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Então é como se Melquisedeque tivesse uma ordem de sacerdotes. E olha que interessante. Então, ele deixa bem claro, para que não haja dúvida, que Jesus era da linhagem de Judá. Então, tecnicamente, segundo a linhagem, segundo as ordens de Moisés, não tinha como Jesus ser sacerdote. Nem levita. E olha que interessante. Eu já falei isso antes. Me corrijam, mas acho que é Zacarias, que era pai de João Batista. Ele era sacerdote. Então, Zacarias, pai de João Batista, ele era sacerdote no templo. Lembra que quando ele recebeu a mensagem do anjo de que ele teria um filho, ele estava cumprindo seu sacerdócio? Ele estava dentro do templo cumprindo o sacerdócio, fazendo a entrega da oferta. Só que a sua mulher, Isabel, se eu não me engano, eu sou bem ruim de nomes, ela provavelmente era da tribo de Judá, porque ela era parente de Maria. Maria era da tribo de Judá, assim como José. Então a gente tem João Batista como um sacerdote da tribo de Levi, descendente de Arão. Mas vocês lembram que quando Jesus nasceu, no segundo ano, então lembra que João Batista é 6 meses mais velho que Jesus, então ele também estava nesse período. O rei Herodes mandou matar todas as crianças de 2 anos, ali naquela região de Belém, de Nazaré ali, até que Jesus teve que fugir. Se você parar para pensar e for lá em Lucas, você descobre que provavelmente Zacarias também fugiu com João Batista. Porque é falado que João Batista é criado no deserto. João Batista cresce no deserto por 30 anos e depois ele começa a pregar. Então, aqueles sacerdotes que estavam naquela época de Jesus não eram para ser eles. O sacerdócio daquela época, um dos sacerdotes daquela época era para ser João Batista. Mas ele foi tomado porque ele teve que fugir. Então, Jesus, por ser da linhagem de Judá, ele não tinha esse direito de título de sacerdote. Então, lembra que aqui o autor está ensinando para pessoas que estão seguindo o caminho, que é Cristo, mas também judeus, com uma cultura dentro deles. São os hebreus. Então, quando o autor aqui está explicando, ele precisa deixar essas coisas claras. E quando a gente chama Jesus de sumo sacerdote, ele é de uma linhagem que vem lá de Melquisedeque, que não era da linhagem de Levi, porque Levi nem então existia.
mas era uma linhagem de sacerdotes dada pelo próprio Deus Altíssimo. Olha que maravilha. Então hoje nós somos sacerdotes do Rei Altíssimo, segundo a linhagem de Melquisedeque, dadas por Cristo Jesus, que ao morrer na cruz rompeu o véu e nos deu livre acesso ao Pai. Então, quando ele traz Jesus como sumo sacerdote da linhagem de Melquisedeque, nos tornando também assim sumos sacerdotes, sacerdotes segundo a linhagem de Jesus, da linhagem de Melquisedeque. Então não precisamos mais ser da descendência de Arão para ser sacerdote. Eu não sei se vocês têm visto as coisas que têm acontecido em Israel, até antes da guerra, né? Porque agora só se fala da guerra. Mas durante todo este ano, foi se falado muito sobre a construção do terceiro templo. E o próprio Donald Trump falou, né? Ou foi o Biden, agora não vou lembrar, acho que foi o Biden, que falou que o Hamas resolveu atacar Israel porque estava vendo que esse acordo de paz estava pronto para ser assinado. Mas antes disso, eu acredito que Israel já estava crendo nisso, já estava esperando este momento, porque eles já esperam por isso. Então, o que já temos em Israel? Nós ainda não temos o templo, mas a estrutura dele, a estrutura que eu digo, as plantas, o projeto já está tudo pronto. Todos os utensílios do templo estão todos prontos. Tem um museu lá, um local lá com todos os utensílios do templo. A menorá, para vocês terem uma ideia, ela está exposta no meio de uma praça. Já tem 7 sacerdotes, descendentes de Arão, que não nasceram em hospital, tiveram parto como tinha antigamente, em suas casas com parteira. Já tem o novilho puro, que para o sacerdote fazer o sacrifício em expiação ao pecado, precisa ser um novilho vermelho, sem mancha, sem defeito nenhum. Eles acharam esse novilho, foi produzido e já está lá em Israel. E lembre-se, tem que ser novilho, não pode ser um boi velho. Então, ele não pode passar de 3 anos. Os levitas e os sacerdotes já têm as suas roupas de levita e de sacerdote. Já foi mandado fazer, já cada um já tem a sua. Não sei se vocês viram, mas na última Páscoa judaica, lembra que a Páscoa judaica não é comemorada no mesmo dia que a Páscoa nossa, que a Páscoa cristã, né? A Páscoa judaica é comemorada no 15º dia de Nissan. E a Páscoa judaica, ela tem de 7 a 8 dias. Ela é comemorada de 7 a 8 dias. E ela não cai o 15º dia de Nissan não cai sempre na sexta-feira, tá? Lembre-se disso também. Pode cair qualquer dia da semana. Então, eles já, na última Páscoa, eles já estavam treinando o sacrifício. Teve até um louco que quis entrar lá no Domo da Rocha para fazer sacrifício e foi preso. Mas, então, o que acontece? Os judeus ainda estão presos a isso, a essa cultura mosaica. Então, eles estão ali preparando as coisas para o templo para voltar a sacrificar ao Senhor. Como esse templo vai ser construído, não sabemos. Se através de um acordo de paz esse templo entra no acordo, se talvez por um engano, como aquele povo solta aqueles mísseis que não tem direção, pode acertar o Domo da Rocha e destruir tudo ali por acidente. E isso abrir um leque para que esse templo seja construído, eu não sei. Deus sabe todas as coisas. Mas que o povo judeu está pronto para a construção, eles estão. Alguns mais doidos acreditam que talvez na próxima Páscoa judaica o templo já esteja construído. Então, o que cabe a nós? Ficar atentos aos sinais e ficar de olho.
Entende? Se o templo for construído, irmão, aí aperta o cinto. Aperta o cinto. E a gente já está vendo as coisas acontecerem que a gente não estava vendo. Então, quando se acha que é aquele ciclo, não, isso sempre aconteceu, vai continuar acontecendo, cara. O que está acontecendo agora não sempre aconteceu, não. Primeiro que há 1.900 anos não existiu Jerusalém. Os judeus não moravam em Jerusalém. Toda aquele parte de Israel ali era dos árabes, era da Palestina. Então, só em 1948 foi devolvido aos judeus. Então, desde 1948 para cá, não é mais a mesma coisa que aconteceu nos séculos passados. Então, precisamos ficar atento a isso. Precisamos ficar atento que em 2018 completou-se 70 anos de Israel. Então, esses 70 anos completa também ali uma geração. E aí Jesus fala sobre essa geração. Então, estamos atentos. Não fiquem loucos, mas fiquem atentos. E peça que o Espírito sempre esteja revelando, para que a gente fique de olho nos sinais. Afinal de contas, Jesus falava o quê? Vigie. Fique vigilantes, atento aos sinais. Então, ele está falando aqui, voltando, que Jesus é semelhante a Melquisedeque. Versículo 18. A ordenança anterior é revogada, porque era fraca e inútil. Olha que interessante. Então, Jesus vem, se torna sumo sacerdote, se torna o nosso Salvador, se torna o mestre de tudo, e aí ele revoga esse sacerdócio que era anterior. E aí ele deixa bem claro, porque era fraco e inútil. Por que Éder era fraco e inútil? Porque os sacerdotes eram homens e se tornaram corruptíveis. E aí sim, olha o ciclo, porque se a gente pegar lá na época de Eli, eu sou ruim de nome, mas o sacerdote na época de 1 Samuel, na época de Samuel, Eli e seus filhos, Eli era cego praticamente. Não é que ele era cego de não enxergar, mas ele não via o que os filhos faziam. Ele preferia se fazer de cego, né? Se fazer para não enxergar as maldades de seus filhos. Ao ponto de um anjo ir lá e falar, cara, olha, por causa da sua incredulidade, por causa de seus filhos, a sua descendência não será mais sacerdote. Então, o que acontece? Eli era descendente direto de Arão. E a descendência dele seria os próximos sacerdotes, que seriam um dos seus filhos, provavelmente o mais velho. Seria o sumo sacerdote. Mas lembre-se que provavelmente Arão também tinha irmãos, tinha primos que vinham direto da linhagem de Arão. E aí o que acontece? Por ele ter negligenciado a sua responsabilidade com os seus filhos, ele perdeu a sua linhagem. Só que não significa, então, que ali perdeu-se o sacerdócio. Não, porque existiam outros. Quando a gente vai lá em Zacarias, não o livro de Zacarias, mas quando a gente vai lá em Lucas, na época que Zacarias recebeu, que ele foi colocado para ir diante do templo, você começa a perceber que existem vários sacerdotes. E naquela época era meio que o cara que ia entrar para fazer a oferta, lembra que já não existia mais arca? Eles eram um sorteio. E Zacarias foi sorteado para fazer. Então existiam vários já sacerdotes, porque a linhagem vai aumentando. Então, era uma ordem que já não fazia mais, já era inútil. Já não fazia mais sentido. Aqueles sacerdotes já eram corrompidos. Eles já não temiam mais o Senhor e esse sacerdócio já não fazia mais sentido. Versículo 19: pois a lei
não havia aperfeiçoado coisa alguma, sendo introduzida uma esperança superior pela qual nós nos aproxima de Deus. Então ele está deixando bem claro que foi revogado porque a lei não trouxe mudança, mas agora foi introduzido uma esperança superior que era Cristo, que é Cristo Jesus, pela qual nos aproximamos de Deus. Então, através do sacerdócio de Cristo, não dependemos mais de sacerdócio humano para nos aproximar de Deus. Então, não dependemos mais de liderança para nos aproximarmos de Deus. E isso, versículo 20, e isso não aconteceu sem juramento. Outros se tornaram sacerdotes sem qualquer juramento, mas ele se tornou sacerdote com juramento, quando Deus lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. Então são palavras do próprio Senhor. Versículo 22. Jesus tornou-se, por isso mesmo, a garantia de uma aliança superior. Ora, daqueles sacerdotes que havido muitos, porque a morte os impede de continuar o seu ofício, mas visto que vive para sempre, Jesus tem um sacerdócio permanente. Então, ele está falando que todo sacerdote morria. Olha que massa isso. Então, houve muitos sacerdotes, porque afinal de contas, eles morriam. Mas Jesus vive para sempre. Então, seu sacerdócio é permanente, é eterno. 25. Portanto, ele é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive para sempre para interceder por eles. Ou posso mudar aqui, por nós. Então, olha que maravilhoso. A função é só colocar. Só colocar, só mandar, depois eu te mando o link. Então, o que acontece? Jesus, vamos voltar, o sacerdote, então, era aquele que espiava o pecado do povo, certo? Era aquele cara que, além de espiar o seu próprio pecado, uma vez por ano ia lá e pedia perdão pelo pecado do povo. Jesus é um sacerdote permanente. Então, o seu sacrifício definiu tudo isso, que não há mais necessidade de sacrifício. E através de Cristo, definitivamente, por meio dele, nós somos aproximados por Deus, porque ele vive para sempre intercedendo por nós. Então, agora, Jesus é eternamente um sumo sacerdote que intercede por nós diante do Pai. Lembra que o sumo sacerdote ia uma vez por ano? Jesus é para sempre. E era sempre trocado o sacerdócio, porque o sacerdote morria, mas Jesus vive eternamente. Então, Jesus é o nosso livre acesso ao Pai. Ele é o nosso sacerdote real. Ele é o sumo sacerdote, através dele temos livre acesso ao Pai, porque ele intercede por nós eternamente, para sempre. Isso é maravilhoso. Então, por isso que fala que aquela aliança era fraca, porque os sumos sacerdotes morriam. E eram homens falhos, que cometiam pecados. Eles tinham que expiar o próprio pecado e depois o do povo. Jesus não. Jesus se entregou pelo povo. Se entregou pelo pecado do povo. E agora ele é nosso sumo sacerdote para sempre. Olha que lindo. Versículo 26.
É de um sumo sacerdote como este que precisávamos. Santo, inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifícios dia após dia, primeiro por seus próprios pecados e depois pelos pecados do povo. Ele o fez uma vez por todas, quanto a si mesmo se ofereceu. Então, olha que massa. Ele está falando tudo que eu já disse aqui. Então, ele era. Os sumos sacerdotes precisavam fazer sacrifícios para perdão do pecado, remissão do pecado de todo o povo, mas antes disso, do seu próprio pecado. Mas Jesus não precisou, porque ele é santo, inculpável, puro e separado dos pecados, exaltado acima dos céus, ao contrário dos homens. Então, o sacrifício diário não é mais necessário. O sacrifício que eu digo de levar a oferta dos animais. Porque Jesus se fez sacrifício. Ele se ofereceu. Ele foi o sacrifício final. Ele foi o próprio sacrifício. Por isso que ele é chamado de Cordeiro. E por ele ser santo, inculpável, puro. Lembra que a oferta tem que ser pura? Lembra que eu falei do novilho que não pode ter mancha, não pode ter falha, tem que ser jovem? A oferta de cordeiros também não podiam ter manchas, tinham que ser perfeitos. Lembra que Abel sacrificou o melhor que ele tinha? Deus, por amor a nós, sacrificou o melhor que ele tinha para a remissão dos nossos pecados. Então, quando Jesus está no Getsêmani e fala, Senhor, se possível, afaste-se de mim esse cálice, Jesus já via, ele sabia que naquele momento de cruz, onde todos os pecados da humanidade estariam sobre ele, esse sacrifício de Deus de romper com o seu filho, de virar as costas para o filho e aquela aliança que era eterna ser rompida por causa dos nossos pecados. Jesus foi o único ser que existe que sentiu totalmente a ausência de Deus por causa dos nossos pecados. Então Deus entregou a sua oferta pura, que foi seu filho, pelos nossos pecados. Então Jesus, pelos nossos pecados, é entregue e morre. E é interessante que a gente tem alguns teólogos de internet que fica falando assim, pô, mas se Jesus era Deus e tinha o poder de Deus, por que foi necessário que o Pai o ressuscitasse? Eles ficam fazendo esse questionamento. Já que ele era Deus, por que ele não se ressuscitou? Obrigado, Senhor. Porque no momento que Jesus morre, ele morre com os nossos pecados e leva os nossos pecados. Lembra-se que houve um rompimento. Quando Deus o ressuscita, há de novo a ligação. Por isso que era necessário, eu estou vendo dessa forma, tá, gente? Por isso que eu vejo que era necessário Deus ressuscitar, porque era pegar aquele que foi tirado. É como se Jesus tivesse sido tirado da Trindade, para que todos os nossos pecados fossem colocados sobre ele. E ele morreu por esses pecados e entregou o seu espírito a Deus. É o único momento que ele chama o Pai de Deus, porque já não há mais aliança, Deus já se separou. E quando Deus vem ao terceiro dia, quando a gente vê lá em Salmos, quando fala assim que
Deus não permitiria que a sua carne apodrecesse, não permitiria que os vermes comessem da sua carne. Então, ao terceiro dia, quando Deus vai lá e ressuscita, é como se agora todo o pecado da humanidade foi pago. Agora é preciso que você volte a esta aliança. É preciso que você volte a sermos um só Deus. Por isso que quando Jesus ressuscita e se apresenta a Maria, e ele fala, não me segure porque ainda não subi ao Pai, não era o segurar de estar ali, mas a gente acredita que quando Maria viu Jesus, ela se agarrou em suas pernas. E ele fala, não me segure porque ainda não subi ao Pai. E aí então Jesus de volta com seu corpo glorificado e começa a aparecer aos discípulos. Então é isso. Cara, nossa, Deus é muito bom. Jesus foi a oferta perfeita pelos nossos pecados. Não existia outra oferta. E aí então a gente tem esse rompimento com o Senhor. Então Deus ressuscita Cristo de volta e o traz de volta ao seu posicionamento como Rei dos Reis. E hoje Jesus, com o seu corpo glorificado de homem, Jesus não está mais em Deus como no Antigo Testamento, aonde quando a história judaica diz que Satanás espiou o trono e viu um trono vazio, que esse trono, e ele desejou esse trono, e esse trono era da humanidade, porque a humanidade caiu, ou então do próprio Cristo, né, que vai se tornar o rei de tudo, de toda a humanidade. Então era como se Jesus e Deus ainda fossem um, estivessem um só. É muito difícil de explicar e de entender isso. Mas agora Jesus, com o seu corpo glorificado, ele é um homem sentado no trono que pertencia a Adão, e Adão entregou, que pertencia a nós. Agora ele está sentado à direita de Deus Pai em seu trono e governa com Deus. Então, por isso que Deus o ressuscitou, para colocar de volta a ele nessa aliança eterna, que sempre existiu, mas que se rompeu no momento da cruz por causa do pecado da humanidade, e Deus a restituiu quando ressuscitou a Cristo. Muito bom. Isso é feijoada que eu tô comendo agora. Caraca. Vamos continuar para a gente finalizar, então? Versículo 28. Pois a lei constituiu sumos sacerdotes a homens que têm fraquezas, mas o juramento que veio depois da lei constituiu o Filho perfeito para sempre. Aleluia. Jesus, a oferta perfeita e perfeito para sempre. O único sumo sacerdote eterno que intercede por nós eternamente, até hoje. O único digno, o único santo, o inculpável, puro, separado dos pecadores, exaltado acima dos céus. Então o próprio Pai o exaltou acima dos céus. O único que voltará com justiça para entregar àqueles que o servem, que o ama, o seu corpo de glória para eternamente vivermos com ele para sempre, com o único perfeito, o único Filho perfeito para sempre. E assim nós somos
justificados por Cristo Jesus, o único sacerdote real, perfeito. Fechou, gente? Eu não tenho mais. Deus é muito bom. Esse podcast é maravilhoso mesmo. Se alguém quiser comentar, perguntar, fiquem à vontade. Mas é maravilhoso quando lemos e prestamos atenção e Deus vai ministrando coisas que eu mesmo nunca tinha pensado. Aí cabe a vocês entender, receber, ler, reler, buscar outras informações. A Beth está perguntando, não, é o Alan, perdão, Alan. O Alan está perguntando qual a diferença de sacerdote e sumo sacerdote. O sacerdote, Alan, imagina o templo. Imagina o templo. O templo ele tem um átrio, que é onde o povo tem acesso, onde os levitas ficavam ali e recebiam a oferta do povo, é o pátio. Aí o templo tinha uma construção. Dentro dessa construção, existia 2 espaços, o Santo e o Santíssimo. E era separado por um véu. No Santo é onde ficava a mesa do azeite, a menorá. Depois procura imagens do templo. Então esse lugar, imagem interna do Templo de Salomão. Só para a gente ter uma noção. Vamos ver se eu acho aqui. Estão me mostrando o templo da Universal. Vou colocar do rei, então. Não me ajudou muito. Vamos ver se eu acho aqui uma imagem legal para a gente entender qual era essa função. Porque existia sacerdote e sumo sacerdote. Aqui vai ser interessante para a gente ter uma noção do já no tabernáculo que já era assim. Deixa eu abrir aqui. Apresentação, tabernáculo. Não é o templo, mas o tabernáculo, mas o templo tinha o mesmo sentido. Vocês estão vendo, né? Então, o que acontece? O tabernáculo, ele era assim, era uma tenda, né? Que o povo podia andar com ela. Então, a gente tinha aqui, no tabernáculo, a visão interna dele. O templo era a mesma coisa, só que imagina ele muito maior. Então, a gente tinha sacerdote e sumo sacerdote. O que acontece? O sacerdote, ele podia entrar nessa primeira parte aqui, aonde estava o altar da oferta, a menorá. Aqui, na verdade, é onde fica o incenso. Aqui é onde fica a oferta. E várias coisas tinham aqui dentro. Esse acesso era só do sumo sacerdote. Os levitas não passavam desse manto. Então, os levitas ficavam aqui em volta e o povo em volta entregando suas ofertas. Do lado de fora existia outros utensílios onde eram sacrificados os animais, onde se lavava e por aí vai. Isso tudo está em Levíticos. Aí, você olha aqui que tem um outro pano, uma outra divisória, aonde está a Arca da Aliança. Este local era chamado de Santíssimo, o Santo dos Santos. Então, aqui era onde estava a presença do Senhor, aonde está a arca. Aqui só o sumo sacerdote podia entrar. Então, existia um sumo sacerdote e vários sacerdotes. O sumo sacerdote, ele era responsável de, uma vez por ano, entrar neste local e pedir perdão pelo seu pecado e pelo pecado de todo Israel. E nesse período é feita uma comemoração que a gente passou agora há pouco. Ela geralmente cai em setembro, que
que é comemorado, se eu não me engano, o Ano Noivo Judaico, e é quando os judeus fazem o... Ah, lá, cara, esqueci o nome da festa. Mas é uma festa onde... O que acontece? Para o judeu isso é muito sério, e é uma festa na qual é a expiação do pecado. Então, por 7 dias, o judeu, isso acontecia naquela época e acontece até hoje. Lógico, eles não têm mais o templo, mas eles continuam fazendo algumas coisas. Por 7 dias, o judeu, ele entra num processo de arrependimento. Então, ele começa a expiar todos os seus pecados de todo aquele ano. No último dia, ele entra num jejum de 24 horas, jejum sem nada. Tem judeu que leva isso tão a sério que até a saliva da boca ele cospe para não engolir. Para expiação do seu pecado durante todo aquele ano, para perdão do seu pecado. Então, era uma festa que acontecia. E aí o sumo sacerdote, o único que tinha acesso ao Santíssimo, ele tinha todo um processo de purificação também. Vocês vão lembrar quando Jesus conta a história do samaritano que foi atacado e ficou quase morto na beira da estrada, e ali passa um sacerdote e não cuida dele, passa longe, passa um levita e também não cuida dele, quando passa um samaritano, pega, leva ele para a tenda e tal, e cuida dele. Por que o sacerdote e o levita não cuidaram dele? Porque eles não podiam tocar nele. Porque se eles tocassem nele, o processo de purificação é muito trabalhoso. É 7 dias isolado, é a oferta que tem que fazer. Então, eles achavam melhor nem tocar. Então, deixa que outro resolva. Então, o sumo sacerdote também tinha todo esse processo, cara. Ele tinha que se purificar, se santificar. Na hora de entrar no Santíssimo, se você for lá em Levíticos, até as vestes eram diferentes. Se você viu naquela imagem ali, o sumo sacerdote era aquele cara que carrega a peitoral com as 12 joias que representam as 12 tribos. Mas isso é sua veste durante todo o ano. Mas na hora de entrar no Santíssimo, ele se despia de tudo aquilo e colocava só um manto branco, totalmente branco. Esse manto tinha que ser comprido, porque é um local alto, para que ninguém visse as suas partes baixas. Então ele entrava só com este manto no Santíssimo e fazia a expiação. Ali ele jogava sangue da oferta sobre a arca e pedia perdão pelos pecados. E ali havia aquela nuvem do incenso, é todo um processo. Então, essa é a diferença. O sacerdote não tinha acesso ao Santíssimo. Agora, eu não sei te dizer se havia... Eu acredito que não. Acho que um cara, igual, assim como Arão foi escolhido como sumo sacerdote e os seus filhos eram sacerdotes, lembra que Arão, se eu não me engano, tinha 3 filhos homens. E 2 filhos ficaram bêbados e entraram no Santíssimo e tocaram na arca e morreram. E Arão não pôde, nem o seu filho mais velho, não pôde tocar neles para não ficarem impuros. Então os levitas teve que ir lá arrancar o corpo deles lá de dentro, sepultar, e Arão não pôde nem chorar pelos filhos, porque ele precisava fazer a oferta. E aí quando Arão morre, é dado ao seu filho, que agora não me vem o nome na cabeça, o sumo sacerdote, a função de sumo sacerdote. Então ele recebe a roupa com a couraça e tal. E acredito que isso é passado, assim como um rei passa para o seu filho, essa questão do sumo sacerdote. E aí quando a gente vai lá em Eli, que ele morre, todos os seus filhos morrem, provavelmente o herdeiro mais velho, aí vai igual o rei, tá ligado? O herdeiro mais velho, o mais antigo, se torna o sumo sacerdote.
Só que aí, quando a gente vai lá em Zacarias, se a gente parar para pensar, já não há mais sumo sacerdote. Há vários sacerdotes, se você pegar ali no Antigo Testamento, há vários rabinos, vários sacerdotes, mas não há um sumo sacerdote. Há aquele mais velho, que todo mundo respeita, mas não tem mais a necessidade do sumo, porque não tem mais a arca. Eu de verdade não sei como eles faziam sem a arca para entrar ali no Santíssimo e expiar o pecado. Eu acredito que eles ficavam só ali no átrio, no santo. Não existia mais, não entrava-se mais lá dentro, porque não tinha onde você aspergir o sangue, que é a arca, né? A arca, quando o segundo templo não tinha arca. Então, provavelmente, quando o terceiro templo for construído, também não vai haver arca. Porque só o templo de Salomão e o tabernáculo tinha a arca. Quando Israel foi destruída pela Babilônia, quando Jerusalém e o templo foi destruído pela Babilônia, na história de Macabeus, Jeremias esconde a arca. E ninguém nunca mais achou. Respondi, Alan. Espero que sim. Fechou, gente? Show. Deus é maravilhoso. Deus é muito bom. Então vamos estar encerrando e a gente volta amanhã continuando a aprender sobre o sumo sacerdote de uma nova aliança. Esse é o título do Hebreus 8. E que a gente continue sempre meditando e lembrando, agora você é um sacerdote real. Você é sacerdote por Cristo Jesus. E você também, se você é servo de Cristo Jesus e tem vivido com Ele, você também é rei com Ele. Então, o sacerdote real. Lembra? Apocalipse? Agora vocês são meus sacerdotes. Vocês são o sacerdócio real da minha terra. Vamos estar orando, então. Diego, pode orar para a gente finalizar, por favor? Sim, Amém. oremos. Senhor nosso Deus, ó Pai amado, obrigado, Senhor, obrigado por mais um dia que o Senhor concede a nós. Obrigado, ó Pai, por este momento de estudo da Tua palavra, ó Pai, ao qual o Senhor fala aos nossos corações, ó Pai. Pedimos que o Senhor continue derramando através do Seu Santo Espírito todo o discernimento, ó Pai, necessário para que nós possamos, meu Deus, cumprir aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor espera de nós, ó Pai. Obrigado, Senhor, porque através do Seu Filho, o Senhor nos deu a esperança, ó Pai, e nos deu também o livre acesso a Ti, ó Pai. Se conosco, ó Pai. Não permita, ó Pai, que esse livre acesso que hoje nós temos a Ti, que isso seja de alguma forma, ó Pai, violado ou desrespeitado por nossa parte, ó Pai. Não permita. Somos gratos, ó Pai, porque o Senhor tem nos sustentado. Somos gratos porque o Senhor tem feito, ó Pai, o Senhor tem feito a sua vontade em nossas vidas. Paizinho, pedimos, ó Pai, por aqueles que estão enfermos, que o Senhor esteja restaurando a sua saúde, ó Pai, esteja com eles, esteja orientando os médicos, ministrando os medicamentos corretos, ó Pai, e que a cura venha, ó Pai, se for da Tua vontade, que seja feita a Tua vontade, ó Pai. Pedimos, ó Pai, pela nossa nação, pedimos, ó Pai, pelos nossos governantes, pedimos também, ó Pai, por Israel,
pelo povo palestino também, ó Pai, que nada tem a ver ali com Hamas, que o Senhor seja com eles, ó Pai. Queremos lembrar também da Ucrânia e tantos outros lugares, ó Pai, que estão passando por um momento de guerra, ó Pai, por um momento de luta. Que o Senhor esteja com todos esses povos e que seja feita a tua vontade sobre as vidas deles, ó Pai. E o propósito dessas guerras e dessas lutas sejam esclarecidas para eles, ó Paizinho. Pai, ser conosco durante o dia de hoje, ser conosco durante essa semana. Continue, ó Pai, nos fortalecendo para que possamos aprender cada vez mais sobre a Tua palavra, ó Pai, e também nos aperfeiçoando, ó Pai, naquilo que for possível, ó Pai, naquilo que for da Tua vontade. Ser conosco, nós oramos, ó Pai, agradecidos, em nome do Seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. E assim a gente finaliza mais um dia de estudo. Deus é maravilhoso. E como temos que ser gratos a Ele por tudo que Ele fez e por tudo que Ele ainda vai fazer por nós. Que você tenha cada vez mais sede da palavra de Deus.